Bora lá, Cris? Então, Bora lá, vamos lá. classificação da mediunidade. Efeitos inteligentes. Então, vamos começar nessa sequência nossa, né, do nosso estudo. Hoje nós estamos na aula 8, né, do material da FEB. Mediunidades de efeitos inteligentes. O próprio nome já remete a gente para a gente ter nós temos alguma responsabilidade em cima sobre esses eventos. Então, ele vai exigir do médium uma elaboração mental muito maior, né, do que nos efeitos físicos. O efeito físico, o próprio nome já fala, praticamente utilizando, né, deixa o médium um pouquinho à parte, digamos assim, da sua parte intelectual. Nessa mediunidade de efeitos inteligentes, nessa separação que Kardec faz, né, o médium ele passa a ser um intérprete, né, das sensações, das ideias, daquilo que o espírito quer passar para a gente. Aqui a gente já vai afastar aquela figura de incorporação. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, não existe essa incorporação, apesar desse termo ser muito comum as pessoas entenderem a psicofonia, que a gente vai falar daqui a pouco, como é essa incorporação. Então, é muito necessário que tenha uma afinidade do médium para que esse efeito, essa mediunidade de efeito físico, possa se manifestar. A gente tem que sempre falar o seguinte, aqui, ó, em uma reunião mediúnica, nós temos o palestrante, aqui o orador, e o espírito, transmitindo para ele o pensamento para que ele possa falar, né, na palestra, o que ele está querendo passar. As ideias que o espírito está passando para ele é a ideia do espírito, mas usando toda a bagagem do médium. Ele não passa nada que o médium já não tenha no seu armazenamento psicológico. Não é isso, Cris? Isso mesmo. E aqui nós temos uma sintonia boa, uma sintonia, né, com os médios, com o espírito de luz, auxiliando no trabalho. Aqui embaixo a gente já tem aqui, ó, tem uns espíritozinhos aqui, ó, fazendo um jogo da velha, ele está psicografando. Mas ele está psicografando o jogo da velha aqui. Querendo demonstrar o quê? Uma mistificação, né, um engano. A sintonia também com o plano inferior, ó, com espíritos aqui, é um processo obsessivo. A mediunidade, ela não acontece só em processo, né, de luz. Aliás, eu acho que ela acontece mais em processo mais rasteiro, né, Cris, do que no processo de luz. Porque nós é que sintonizamos com esse ou com aquele espírito. Né? Vou passar mais algumas aqui, Cris, eu já te dou a bola aí. Numa reunião mediúnica, nós temos aqui o dirigente, né? Aqui, ó, efeito inteligente. O espírito, ele vai passar toda a sua influenciação, né, para o médium físico encarnado e, por sua vez, todos estão ligados por essa sintonia. Então, o espírito ele vai procurar um médium que simpatize com os seus pensamentos, que comungue com os seus pensamentos. Se não houver simpatia entre o espírito e o médium, esse médium vai acabar virando um mau intérprete, né, do espírito. Acaba fazendo isso aí. Essa imagem nós todos conhecemos, né? A TV, quando não quer sintonizar direito. É isso aí que fica o médium, com má sintonia. É exatamente isso. O nosso estudo da mediunidade é para a gente poder fazer essa sintonia fina. Para a gente poder aprender como que a gente se sintoniza bem com os espíritos que querem trabalhar com a gente. Vocês já devem ter visto, por exemplo, o Chico. Quem que trabalhava mais, né, periodicamente com ele? Emmanuel, que era o seu mentor. Então, é um que ele era mais afinizado. Mas outros espíritos trabalhavam com ele, mandavam mensagem através dele. O Divaldo, né, tem lá a Joana de Ângeles. E por aí vai. O Carlos Bacelli, Inácio Ferreira. Então,
Porque eles se sintonizam com esses espíritos, têm um comprometimento com eles, né, de trabalho, e vão seguindo as suas programações, né, aquilo que eles precisam fazer, né, um auxiliando o outro. Tá? Quer falar um pouquinho disso, Cris, antes da gente entrar propriamente dito? Não. Quero falar um pouquinho disso. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai falar sobre a mediunidade relacionada à intelectualidade do médium, dizendo que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Então, André Luiz fala isso. E a Marlene Nobre, em seu livro Dom da Mediunidade, ela vai comentar esse enunciado de André Luiz, dizendo que um rio, por mais que ele seja constituído de águas límpidas, claras, puras, ele não vai permanecer assim se ele tiver que passar por um leito de lama pútrida. Ela usa esse exemplo. Ou seja, dependendo do leito do rio, aquelas águas que vieram de fonte pura, elas vão se contaminar, né? Então, as lições dos mensageiros divinos, elas, para serem transmitidas, elas precisam manter o mesmo grau de pureza, elas precisam passar por uma canalização adequada, né? Competindo a cada médium manter-se como instrumento adequado, né? E aí ela diz que, para se manter como instrumento adequado, você precisa ter consciência de que a mediunidade ela não é só um intercâmbio. O médium, no dizer de Marlene, ele precisa consagrar todas as suas forças à causa maior, ao bem, ao amor, a seguir as lições do Cristo, né? E nesse exercício que é cotidiano, a gente já falou aqui que ser médium não é 1 hora por semana. Porque o médium, ele é médium tempo integral. Ele passa a ser uma antena, né? Ele é sensível o tempo todo. Então, ele precisa, nesse exercício, buscando o bem, o amor, né, as lições de Jesus, ele vai se educando e ele vai também se exercitando no que Marlene fala de serviço desinteressado em favor do próximo. Então, essa é a construção dessa pavimentação que o médium precisa fazer, né? Dentro desses mediunidade de efeitos inteligentes, outro exemplo também muito significativo por exemplo, alguém que fale o alemão, e ele precisa fazer uma tradução, mesmo que seja simultânea, oral, ou mesmo que seja escrita, o bom tradutor, ele não é aquele que traduz literalmente, mas é aquele que traz a mensagem na forma mais próxima ao original, porque cada língua tem características próprias, tem palavras de uma língua que na outra não tem, tem ideias que são expressadas em uma língua que em outra não soariam no mesmo sentido. Então, o bom tradutor, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ser um profundo conhecedor da linguagem, mas ele tem que ter essa sensibilidade para captar a ideia que o autor quis trazer no texto ou na sua fala. Então, o médium de efeitos, médium de mediunidade inteligente é isso, ele é um intérprete. Então, ele vai receber imagens ou vai receber palavras e ele vai ter que traduzi-las, ele vai ter que dizer aquilo que ele percebe. E quanto mais consciente, digamos assim, quanto mais educado ele for trabalhando na mediunidade, mais sensibilidade nessa interpretação ele vai ter. Acho imagem simples, né, Robin? Uhum. E aí a gente consegue definir bem a diferença de efeitos físicos, né? Efeitos físicos vai usar basicamente a energia física, o fluido vital, o ectoplasma, como nós estudamos já. E o efeito inteligente não, ele exige a participação do médium, porque sempre vai haver participação do médium. Você não vai ter um fenômeno mediúnico 100% do espírito, sempre vai ter um toque do médium, nem que seja, como você falou, né, Robinho, da bagagem
que ele proporciona de memória ou de conhecimento ou de linguagem que ele proporciona ao espírito para que o espírito se utilize. Então, vale dizer, mesmo na mediunidade mecânica ou na sonambúlica que a gente vai ver aqui para frente, vai haver uma pequena participação do médium, porque ele vai ter que, digamos assim, disponibilizar ao espírito comunicante aquilo que ele possui. Ele é que é o instrumento. E vale até a pena também a gente frisar uma coisa, Cris, da evolução moral e intelectual. Sim. Se a espiritualidade chegar para poder manifestar, tem 2 médios lá, tá? O Robin e tá a Cris. O Robin é o intelectual e a Cris é evoluída moralmente. Só que o Robin tem lá os comportamentos meio duvidosos. Não. Qual dos médios a espiritualidade vai preferir, vai utilizar? Vai utilizar da Cris, que moralmente, né, é mais evoluída do que o Robin, mas intelectualmente não. Né? Então, o que manda é a moral. Então, eu não tenho que estudar. Quanto mais ferramentas a gente der para o plano espiritual, melhores intérpretes a gente vai ser. A gente vai conseguir traduzir melhor o sentimento ou aquilo que eles vão tentar passar para a gente. Isso que você falou é muito interessante, Robin, porque entre inteligência e moralidade, nós vamos pensar o seguinte, né? Um médium muito inteligente, ele não obrigatoriamente vai preocupar-se em transmitir a mensagem exatamente como a recebeu, porque a inteligência, ela não tem esse, digamos assim, esse comprometimento. Tanto assim que nós vamos ter incontáveis números de encarnados e desencarnados muito inteligentes, usufruindo mal da sua inteligência. Enquanto que aquele que tem o avanço moral, digamos assim, ele tem, dentro desse contexto, uma ética muito grande. Então, ele quer transmitir fielmente aquilo que ele recebe, mais do que isso, ele faz questão de frisar que não é ele que é o comunicante, né, que ele é só um transmissor. Então, aí a gente tem bem a diferença, né, nessa casa da fenomenologia, Robin, entre aquele que é só inteligente e aquele que é moral e eticamente evoluído, né? Isso. Você vai ser mais fiel à espiritualidade. Claro. Claro que o ideal é que a gente seja os dois, mas isso é para as nossas vidas. Né? Então, e olha que bacana, na medida que a gente vai se preparando para ser bons intérpretes, a gente tem que se preparar para ser boas pessoas. Exatamente. Quem sai ganhando? Somos nós. Nós. Então, sempre quando a gente se coloca à disposição para ajudar o outro, e a mediunidade é isso, né? Então a gente acaba primeiro ajudando a gente. Né? Vamos começar a trabalhar, então, nessa classificação. Né? São várias categorias. Né? Vocês ouvem muito, né? A gente ouve muitos médios disso, médios daquilo. E nós vamos trabalhar aquelas que predominam nas reuniões mediúnicas. Tá? Até nesse estudo ele é preparado exatamente para isso. Então nós temos aqui os médios de intuição e inspiração, os médios audientes, até o próprio nome dá para a gente ter uma pequena ideia do que já diz. Essa classificação já diz um pouco, mas a gente vai tentar, né, explicar um pouquinho mais. Né? Os médios falantes ou psicofônicos, os famosos médios que incorporam, está aqui que eles se confundem aqui, né, falantes ou psicofônicos, os médios psicógrafos, os médios videntes e os médios sonambúlicos. Então, nós vamos trabalhar aí nessas 6 categorias, apesar de ter algumas um pouquinho a mais aí, mas essas que são mais utilizadas nas reuniões mediúnicas. Tá? Então, a gente vai tentar vamos passar por todas, para a gente poder ir esclarecendo cada uma delas. Cris, começa nessa para a gente. Vamos lá, então. Lembrando só de início, como o Robinho mesmo já falou, que vão haver outras variantes das mediunidades, mas agora, nessa primeira etapa do nosso estudo, a gente vai ficar naquilo que é mais comum nas reuniões mediúnicas. Então, vamos lá. Começamos com médiuns de intuição e inspiração.
segundo André Luiz, a mediunidade da intuição é a inicial do homem. Então, ela vai existir em absolutamente todos os seres. Mas mesmo a mediunidade de intuição, ela vai ter uma graduação bastante variada, né? Então, ou seja, ela vai ser mais ou menos desenvolvida no ser, no médium, e isso tem relação direta com as experiências passadas e atuais que o espírito atravessa. Ela é uma percepção fora dos sentidos corporais, ou seja, ela tem natureza extrasensorial. E é mais ou menos como se uma imagem ou uma ideia cruzasse o nosso cérebro. Então, você tem aquele flash, aquele momento, ou numa reunião mediúnica, ou às vezes nas situações corriqueiras, ou nas situações difíceis da sua vida, e você precisa desenvolver a sensibilidade para perceber que aquilo é uma intuição, uma ideia que pode te auxiliar, te orientar, ou mesmo para perceber que aquela ideia não é sua, e que não vai te trazer solução, ou não vai, digamos assim, consolar, enfim. A percepção é sempre muito sutil, de forma que, na maioria das vezes, no trato comum, as pessoas não dão muita importância. É por isso que dentro do estudo da mediunidade, que muitas vezes a gente pode falar que estudo da mediunidade é estudo da sensibilidade. Vale dizer que desenvolver a mediunidade é desenvolver a sensibilidade. A gente precisa falar da intuição, porque a gente precisa que os médiums passem a se perceberem melhor, a sentirem melhor, a olharem para si, para que eles possam identificar, exercitando essa ferramenta, né, do processo evolutivo do indivíduo, que é a intuição. As ondas do pensamento, elas se cruzam umas com as outras, né? O que vale dizer que nós, encarnados, emitimos pensamentos, ondas de pensamento a todo tempo. A gente já falou sobre isso no início do nosso estudo. E assim como nós, encarnados, emitimos pensamentos em ondas todo o tempo, também os espíritos, nos mais diversos planos espirituais, vão emitir também pensamentos em ondas. Então, nós temos, digamos assim, um universo, né, um espaço todo não visto, repleto de ondas de pensamento, que sintonizam conforme a sua frequência, o seu trajeto, a sua natureza, o seu objetivo. O que vale dizer que uma onda de pensamento meu, eu estou pensando hoje que eu preciso auxiliar determinada família amanhã. E o Robinho vem com o mesmo pensamento, o Robinho se fosse desencarnado, algum dos mentores desencarnado, com o mesmo pensamento, buscando auxiliar a mesma família amanhã. Os nossos pensamentos se cruzam e há uma sintonia. E quando há essa sintonia, digamos assim, nós podemos dizer que ali surgiu um núcleo de progresso, porque o bem ali está sendo construído. Então, eu e o Robinho estamos aqui dando esse estudo de vocês, com o auxílio da Renata, que está nos bastidores, com o auxílio de todo mundo que está nos seus computadores e celulares. Nós todos estamos em sintonia, porque a frequência do nosso pensamento está muito próxima, o nosso objetivo a alcançar, que é o estudo, também é o mesmo. Então, nós estamos, neste momento, formando um núcleo de progresso, de estudo, de esclarecimento. Só que isso também acontece no nível dos desequilíbrios. Então, as minhas ondas de pensamento de desequilíbrio vão sintonizar com outras ondas de pensamento em desequilíbrio. Então, o que eu quero dizer? O que isso tem a ver com mediunidade e intuição? Porque intuição é sintonia, toda mediunidade é sintonia. Então, em geral, todos os dialogadores, os orientadores da mesa mediúnica, em geral, eles têm uma mediunidade intuitiva bem desenvolvida, porque eles precisam sintonizar com as ondas de pensamento dos mentores, para que possa ser
dado seguimento aos trabalhos, aos socorros que irão ser realizados. E nós estamos falando aqui da intuição, mas vocês vão perceber que essa sintonia, ela é essencial em todas as demais faculdades a serem desenvolvidas, porque nós já falamos, o médium é intérprete. Então, se eu não consigo sintonizar, digamos assim, se eu não consigo realizar uma sintonia fina com aquele que está comunicando comigo, a minha mensagem vai ser truncada. Eu não vou conseguir dar a mensagem, né? A luz que eu vou transmitir vai ser opaca, errada, confusa, né? Então, nós precisamos pensar essa questão da sintonia como o que eu estou pensando? Qual onda de pensamento eu estou enviando? E durante a reunião mediúnica, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Porque o grupo precisa estar trabalhando em conjunto, para que toda, digamos assim, para que o grupo esteja em sintonia com a espiritualidade. Então, a intuição vai fazer parte de cada um dos membros do grupo mediúnico, especialmente, aqui a gente vai falar de novo, nos dialogadores, nos orientadores. Fabinho. Então, Cris, tanto eu quanto a Cris, a gente tem experiência como esclarecedores, como doutrinadores, né, nas reuniões mediúnicas, e o processo que se dá ele é realmente muito sutil. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Às vezes um médium de psicofônico, ele começa a dar a passividade, que a gente chama, para o espírito começar a comunicar. O esclarecedor, ele não necessariamente tem que ter ele tem que ser médium psicofônico, vidente, ou psicógrafo, né? Às vezes ele não tem essas mediunidades. Ele tem a mediunidade da intuição. Então ele começa a perceber, igual nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, o mentor, ele se aproxima com a sintonia com o dirigente, ele vai intuindo o dirigente a conduzir o médium que está dando a comunicação, né, o espírito que está falando, ao socorro. No que o espírito mentor, né, o desencarnado, ele sabe exatamente como tocar aquele espírito. Ele sabe exatamente como despertar, tirar ele da ideia fixa. Porque, gente, é muita pretensão nossa, né, principalmente dos espíritas, médios, achar que a gente vai resolver o problema de séculos numa reunião. É querer brincar de ser Deus. Isso não existe. Não existe. Qual que é o papel nosso nas reuniões mediúnicas? O espírito chega ali, na maioria das vezes, quase na totalidade, sem saber que desencarnou. Tá? Nós, ao contrário do que pareça, demoramos muito tempo para saber que estamos desencarnados. Então ele chega ali, enfermo, sem saber que desencarnou. A função, digamos assim, dos médiuns, de uma reunião mediúnica, é fazer com que aquele espírito compreenda que desencarnou e saia da ideia fixa, seja do momento do desencarne, às vezes suicidou, às vezes um acidente, às vezes morreu desencarnou numa cama de hospital, num acidente trágico, enfim. Ele vem com essa ideia fixa e é muito difícil. Vocês já conversaram com alguém em processo de depressão? Já conversou, Cris? Fica sempre naquele mesmo... Exatamente isso. É uma pessoa que está no processo depressivo há 50, 100, 200, 300 anos. Então não vai ser em uma reunião que a gente vai conseguir. Mas o que a gente consegue? Na hora que ele encosta no médium psicofônico, ele começa a sentir de novo a vida. Ele começa a sentir as percepções. E começa o dialogador, junto com o mentor, a instruí-lo, falar a palavra de amor, coisas que ele quase sempre, né, há muito tempo não ouvia. Então, na hora que ele percebe e fala para a gente, nossa, então eu morri, pronto, acabou. Já pode entregar, passa para o próximo. Já pode, porque ele já entendeu, aí ele já começa a questionar, mas todos os problemas que ele vem tendo, vai continuar. Ele vai o quê? Vai para um pronto-socorro, vai entender o que está acontecendo com ele. Não é porque ele veio um espírito mau, trevoso, vai sair um espírito cheio, com asinha nas costas voando. Não, nada disso. Ele vai ser encaminhado de acordo com a sua vibração. Então, essa intuição, essa inspiração, ela vai para o dialogador, quando ele não tem essa capacidade, né, não tem as outras
faculdades mediúnicas. Então, ele vai fazendo um bate-bola com o espírito que está se comunicando, dando psicofonia, né, se comunicando, que vai conversando como se estivesse um do lado do outro. E assim, como que eu sei que a ideia não é minha, já que a Cris falou que é muito sutil, né? Que a ideia não é minha, que eu tô viajando aqui, né? É só a gente dar sequência. Porque mediunidade é passividade. A gente tem que ceder. Né? Em todos os casos, em todas essas categorias, a gente tem que estar passivo, a gente tem que estar disponível. Quando a gente fala assim, vem uma intuição, o fulano de tal está do seu lado, a sua mãe está aqui do seu lado, né? Vem essa intuição. Aí você fala assim, será que está mesmo? Pronto, já era. Acabou, você perdeu a sintonia. Né? Eu acho que o espírito, isso, gente, se eu for trabalhar do outro lado da mesa, no plano espiritual, na hora que o médico fala assim, será que é? Eu dou um coque nele, sabe? Eu vou lá e dou um coque no sujeito. Por isso que eles não vão deixar eu ser médium, espírito trabalhador na reunião, que eu vou virar mais zombeteiro do que ajudar alguma coisa. Porque quando a gente racionaliza, a gente corta a sintonia, porque a gente para de ter essa passividade. E como é que eu sei que não é meu? Gente, coisas que você não estava pensando, que você não tem a mínima ideia, você não estava lendo sobre isso, você não estava assistindo filme sobre, de repente você entra numa história, num enredo e começa a perceber as coisas, que assim que o espírito é atendido, pronto, acaba. Você volta a ser aquilo que você é. Então, esse é muito sutil, por isso que às vezes o início da mediunidade, do trabalho da mediunidade é muito complicado, principalmente da intuição. A gente é o famoso ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. E essa intuição acontece com a gente o tempo todo, o dia todo, né? Nas coisas que a gente tem que fazer, a turma vai dar uma sopradinha do outro lado. Eu costumo brincar nos nossos estudos que dá certinho para diferenciar quem que é um espírito mentor que está falando com a gente ou é um obsessor. É fácil saber. Você sabe, Cris? Como é que é, não? Não. Fala para mim. O obsessor, ele chega do teu lado, às vezes você não quer fazer uma coisa errada, ele fala assim, faz sim, vai. O que tem? Só um pouquinho, vai uma vez. E aquela ideia vai entrando na tua cabeça como se fosse tu. Vai sim, o que tem? Ninguém tá vendo. Ele fica ali 1, 2, 3 horas te induzindo. O mentor vem do lado, chega do teu lado e fala assim, não faz isso. Acho melhor não fazer não. Pronto, e vai embora. Ele não fica do lado falando assim, não, para com isso. Não, ele fala só uma vez, assim, para com isso, você está errado, larga a mão disso. Pronto, e vai embora. Então, quando você receber um recado só, pode seguir esse recado, que com certeza deve ser o mais acertado, porque ficar aquela coisa na mente, né, te atrapalhando. Teve uma vez, Robinho, que eu li em algum livro, mas agora já não me recordo mais, que a dúvida, ela sempre vai ser algo muito comum para o médium. Que ele pode ter dúvida se aquela mensagem veio da mente dele ou da mente do espírito, mas ele só não pode ter dúvida da utilidade que ele vai fazer no bem da mediunidade dele. Então, na dúvida. Porque, na verdade, no frigir dos ovos, durante a reunião, não interessa se aquilo é seu ou se é do mentor. O que você tem que, em breves instantes, como o Robinho bem falou, você tem que estar à disposição para o bem. Então, nós estamos estudando muito aqui essa percepção para ser desenvolvida como estudiosos, né, Robinho? Porque na vida prática mesmo, o objetivo maior do dialogador não é nem o convencimento pela fala, mas é pelo sentimento. Então, toda reunião mediúnica, ela é pautada muito mais pelo sentir do que pelo falar, pelo fazer. Então, a dúvida não tem importância se você tem. Se você está em dúvida se aquilo é seu ou se é do espírito. Essa dúvida você pode ter, mas você não pode ter dúvida da tua boa vontade a serviço como médium em benefício do semelhante. Então, isso você não pode ter dúvida. Isso tem que ser seu, sempre. Tudo bem, tudo bom. Médios audientes. A turma aí deve lembrar dessa Oda May Brown. Quem nunca viu Ghost? Quem nunca viu Ghost? Ela, no filme, ela se passa, primeiro ela começa como uma charlatã, né? Ela vai brincando, atendendo
né, a turma que vai lá em busca de ajuda, mas até então ela não tinha nenhuma sensibilidade mediúnica. E ela começa a escutar, aí como é que chama? Patrick Swayze. Ela começa a escutá-lo. E essa mediunidade, né, audiente, é exatamente isso. A gente vai ouvir, mesmo que a gente tape os ouvidos, a gente vai continuar ouvindo. Ele tem uma cena do filme onde ele fica cantando, né, um elefante incomoda muita gente, fica do lado dela, ela doidinha. Então, essa mediunidade, ela é pura e simples, né? São os que ouvem a voz dos espíritos. Pode ser uma voz de fora, né, alta e clara, como eu estou falando com todos aqui, ou então aquela voz interior, quase se misturando com a intuição. Porque a intuição, ela está presente em todas as outras faculdades mediúnicas. Então, vai ser essa voz exterior ou a voz interior. Lembrando que a gente sempre vai ouvir, não com o ouvido físico, mas com o ouvido espiritual. Então, esses médiuns tem que ter um equilíbrio muito grande. Né? Quem está me chamando? Quem que foi? Quem que não está aqui? Né? Senão eles vão ser internados mesmo. Tudo faltando um parafuso. Por isso que como que é importante para a gente educar essa mediunidade, saber o que está acontecendo. Porque acontece muito mais do que a gente imagina. Às vezes as pessoas têm alguns episódios durante as suas vidas. Tem outros que têm a mediunidade ostensiva e acabam, né, acontecendo mais vezes. Mas aqueles que acontecem algumas vezes. Porque a espiritualidade, como todos somos médios, ela vai utilizar de todas as faculdades possíveis para poder nos auxiliar. Então, mediunidade, né, os audientes é pura e simples. Né, são os que estão ouvindo os espíritos. E é muito útil na reunião mediúnica, às vezes o médium, o dirigente está, o doutrinador, o esclarecedor está conversando, e o outro médium que está do lado, que não está no processo psicofônico, fala assim, eu estou ouvindo, o sujeito está falando alguma coisa aqui, ó. Avisa alguma coisa, né? Isso, estão me falando aqui que isso não é verdade, não. Estão me falando isso, então é muito comum, né, na reunião mediúnica isso acontecer. Cris, danada da psicofonia. Médiuns falantes ou psicofônicos. Nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que esse é o fenômeno mais corriqueiro das reuniões mediúnicas espíritas, digamos assim, né? E ela é muito útil na comunicação com espíritos sofredores, porque ela viabiliza que o dialogador e que todo grupo participe do atendimento através do diálogo fraterno, esclarecendo aquele comunicante que sofre, mas também possibilita que, diante do diálogo e desse atendimento, toda a equipe auxilie envolvendo o espírito sofredor em vibrações harmônicas de passe ou da prece, né? Nós vamos encontrar aí, basicamente, 3 tipos de psicofonia, tá? Nós vamos ter a psicofonia consciente, digamos assim, são os psicofônicos intuitivos, podemos assim dizer até, né? Eles são os mais numerosos, são aqueles que predominam nas reuniões mediúnicas. Então, eu ouso dizer que 70% dos médiuns psicofônicos nas audiências e nas reuniões mediúnicas são médiuns intuitivos conscientes, né, no campo da psicofonia, né. O próprio médium, ele pode exercer a vigilância e a disciplina quanto ao comunicante. Então, ele capta as ideias intuitivamente, porque a mente dele está ligada à mente do espírito. Vocês vejam na primeira figura aí da esquerda, né? A mente do médium ligada à mente do espírito comunicante. Em geral, isso acontece mediante um mediúnico leve, superficial. Tá? O espírito, através do médium, ele consegue enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, através das energias do próprio médium, quer dizer, há uma troca energética. Mas o médium permanece comandando firme as rédeas da sua própria vontade, ou seja, o médium está ligado mentalmente ao espírito comunicante e ele consegue
corrigir o espírito comunicante se ele quiser fazer alguma agressão verbal, ele consegue impedir excessos do espírito comunicante, ele permanece tendo esse controle, né? Então, o médium, ele tem consciência do que o espírito comunicante pretende dizer e fazer, e aí ele pode exercer, então, vigilância desse modo. Por isso que a gente ouve falar muito médium educado, né, Robinho? Isso. Na mediúnica, né? Não é aquele que joga a cadeira, pula na mesa, derruba a mesa, soca os companheiros todos, né? Basicamente porque é o médium que aprendeu, que desenvolveu essa possibilidade que é dele de exercer a vigilância no espírito comunicante. Não é impedi-lo de comunicar-se, mas é de ter, quer dizer, mostrar para ele que há limites, mostrar ao espírito comunicante que há limites. Nós vamos ter a imagem do meio aí, o médium semiconsciente. Nessa fase, há um transe um pouco mais profundo que o inicial, e o médium, em geral, sofre junto com o espírito sofredor. E ele, não raro, pelo menos no início, né, do desenvolvimento mediúnico, ele se deixa impregnar por essas vibrações desarmônicas. Então, ele vai sentir o mal-estar, ele vai sentir a angústia, ou vai sentir dores que para ele são físicas, que são as dores do espírito que se comunica, né? Mas o interessante é que, com a educação mediúnica, o estudo contínuo e o esforço de melhoria pessoal, quer dizer, esse conjunto de objetivos que o médium busca no seu dia a dia, ele vai aprendendo a neutralizar as vibrações, auxiliando, então, o comunicante espiritual, sem ter que ficar impregnado posteriormente com as suas energias. Quero dizer que também o grupo auxilia, né, assim como os mentores auxiliam na dispersão destes fluidos pesados, digamos assim, ou de sofrimento após as comunicações. E vamos ter, por último, no ponto direito da tela de vocês, a mediunidade de psicofonia inconsciente. Aqui o transe é mais profundo, em geral o medianeiro ele é considerado um médium sonambúlico, né? Mesmo que ele esteja dormindo, mesmo que ele não esteja dormindo, ou seja, ele está em transe sonambúlico, o médium não se recorda do que ele transmitiu durante a manifestação do espírito. Hoje em dia, essa é uma mediunidade pouco comum, dizem os espíritos. Os mentores, em relação a ela, eles têm muito mais trabalho de fiscalizar, porque, veja bem, quando se trata de uma comunicação através de um médium inconsciente, de um mentor, tá tudo bem, tudo tranquilo, né, Robinho? Isso. Mas quando você tem um médium sonambúlico e uma comunicação de um espírito, por exemplo, violento, ele vai exigir uma fiscalização muito maior dos mentores, porque nem sempre esse médium inconsciente consegue exercitar no plano espiritual a vigilância necessária. Então, aquele médium sonambúlico já mais educado, digamos assim, já mais desenvolvido, já mais experiente, apesar dele não ter essa memória posterior, durante o fenômeno ele tem a vigilância. Nós vamos ver isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Isso. Né, com aquela médium mais velha que agora me fugiu o nome, né? Mas, em médiums iniciantes, a mediunidade inconsciente exige muito mais dos mentores, muito mais do grupo, que tem que ficar muito mais vigilante, né, para que excessos não aconteçam. É interessante dizer que nem sempre a passividade do médium ela é absoluta. Então, eu posso ter um médium com algumas características inconscientes e nem sempre ele vai estar absolutamente passivo, né? Alguns, inclusive, em determinadas comunicações, eles vão ter intuição do que eles estão dizendo, mas no momento exato em que as palavras são ditas, ele não tem conhecimento prévio, né? Ele está... Dá para preparar. O que está dizendo, mas ele não consegue brecar. Né? A princípio, ele não consegue brecar porque é ao mesmo tempo. Então, basicamente, aí nós temos essas 3 características de psicofonia. Nós podemos ter um que funcione das 3 maneiras? Não sei, o que você acha, Robinho? Eu acho que durante o processo de aprendizado, acredito que isso a gente vai Pode transitando, sim, né? Pode sim, né? Consciente, semiconsciente.
o inconsciente que já, pela própria evolução nossa, que ele já está, à medida que a gente vai tomando, vai deixando de existir, não vai tendo mais essa necessidade, né? É interessante na hora que você fala dessa do controle, nós vemos manifestações, né, nós estamos falando aqui da doutrina espírita. A doutrina espírita, a codificação de Kardec, a gente segue essa educação mediúnica. Nós não estamos aqui falando que a forma como as outras religiões manifestam a mediunidade está certo ou errado. Não é com a gente, tá? Nós trabalhamos dessa forma. Nós nos educamos dessa forma. Ah, mas eu já vi espírito fazer isso, fazer aquilo. Não. A forma que o processo é esse. Né? Quem manda no processo mediúnico é o médium. Agora, é ele que vai dar a cor, né? A interpretação necessária àquilo que ele está comunicando. Vamos para frente. Psicografia, né? São aqueles médios, então, que vão fazer a comunicação com a gente através, né, da escrita. Começando lá atrás, onde era só, né, no final das mesas girantes, muito difícil, passando pela psicografia do papel, que hoje ainda está, né, lápis e papel, e já temos vários médios psicografando no computador. Então, lá, psicografando no computador, tudo certinho. Ou seja, ele vem quase que da mesma forma, da forma psicofônica, né, mas só que na condução de passar para o papel. Então, a gente tem aí também 3 categorias. A primeira, a intuitiva, onde a própria figurinha aqui já mostra para a gente, o espírito vai passar as ideias, onde vai se misturar aqui com a do médium, e ele vai colocar no papel. Tá? Então, olha como que o médium, se ele não estiver preparado, ele pode deturpar o que o espírito está passando para ele. Gente, olha só, então o médium pode fazer o que ele quiser? Pode fazer o que ele quiser, mas o espírito não vai se prestar em ficar continuando passar suas ideias sérias para ele. Exatamente. Então, eu estou com o espírito de luz aqui me intuindo para escrever um livro. Que legal. Só que aí no meio do caminho, não, eu não vou falar isso não. Não estou gostando da história. Não estou gostando, começa a censurar o espírito. O espírito, pela sua bondade, ele pode até persistir, mas tentando. Mas se o médium vê que o médium está assumindo, então ele deixa o médium escrever sozinho. Então fica aí sozinho, escreve sozinho. Né? Então, ele pode sim influenciar muita coisa. Semimecânica. Né? Ele tem o isolamento parcial do cérebro do médium. Então, ele continua tendo a influenciação, intuindo o médium, né? Mas começa a colocar coisas que o médium só vai percebendo depois que ele escreve. Né? E a mecânica, que ele isola totalmente o cérebro do médium. O médium praticamente não sabe o que está acontecendo. Então, ele vai ter uma ação diretamente no braço e vai começando a colocar no papel. Por isso que é muito comum a gente ver os médios com a mão na cabeça, sem enxergar nada, e vai escrevendo. Porque quem está tomando conta ali é o próprio espírito, que está conduzindo o trabalho, né, tanto do processo semimecânico como mecânico, né, e vai passando toda a ideia. A Ivone Pereira do Amaral, ela psicografou o livro Os Domínios da Mediunidade de uma forma um pouco diferente. Ela foi levada em desdobramento durante o sono físico, até as zonas onde ela iria visitar, que o espírito levou ela lá, o Camilo, e depois, na hora que ela voltava, ela lembrava de tudo, é como se ela estivesse escrevendo um sonho. Então tem esse tipo de psicografia também, praticamente sonambúlica, e ela vai depois fazendo a comunicação. Uma outra forma também que os espíritos fazem, nós tivemos essa experiência aqui com Newton Stuck em Três Pontas, ele relatando para a gente o seguinte, que tem um dos livros dele, que chama Gabriel, que ele, na noite anterior, ele é levado até o local onde vai acontecer as psicografias, os espíritos que vão se comunicar vão conversar com ele, conta a história, o recado que eles já querem dar, e no dia seguinte, na hora que ele vai psicografar, ele já tem praticamente quase que uma ideia do que ele vai colocar no papel. Então, a sintonia já é feita antes, para ele poder já ter essa comunicação bem mais clara. Então, existe tudo parte da sintonia. E não é, mais uma vez, um catado. Vem num preparo para que possa
ter essa sequência sem embuste, sem nada, né? Então, esses trabalhos, o trabalho que o Chico fazia, né, que o Divaldo faz da psicografia com os livros, né? Então, isso é muito, muito importante. Tem uma figurinha, só para a gente, antes de passar aqui para a próxima, Cris. Aqui, ó, as assinaturas, aqui era a assinatura na carteira de identidade da pessoa e a assinatura que o espírito deixou através da psicografia. Então, não há que se, né, duvidar que é aquele espírito que está ali, né, dando a comunicação. Então, é o próprio espírito que está auxiliando. Nem sempre, nesses casos de assinatura, acontece muito, mas de seu próprio espírito ditando. Mas, às vezes, o espírito não tem a capacidade e ainda nem não conhece a técnica, digamos assim, da psicografia. Então, tem espíritos preparados para isso, que são intérprete do intérprete. Eles vão, né, o outro vai falando com ele vai, que tem a sintonia com o médium, vai passando o que ele precisa, né? Mas, em geral, Robinho, é legal falar que nesses casos, especificamente das assinaturas iguais, você vai ter aí um médium mecânico. Isso. Que age direto na mão do médium. Exato, Cris. Possa, então, reproduzir fielmente, o mais próximo possível. Mais próximo possível. Né? Então, é uma mediunidade muito, muito bacana. Né? E, assim, os espíritos falam que é uma das mediunidades que é mais suscetível, porque a gente tem como se exercitar, né, através do tempo. Pelo próprio exercício, a gente consegue ir melhorando. Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é o seguinte, gente, não adianta a gente querer eu queria tanto ser médium psicógrafo, e vai lá, põe a mão, fica lá esperando. Gente, não adianta forçar aquilo que não é. Vai acontecer aos poucos. Eu acho que eu passei um pouquinho na frente, Cris, mas vamos embora. Sem problema. Médiuns videntes, Cris, nós estamos quase acabando. Vamos lá, os médiuns videntes, o médium vidente é aquele que tem a faculdade de ver os espíritos. Ele os vê em estado normal, quando ele está acordado, e ele conserva a lembrança do que ele viu, mas existem alguns que vêm em estado sonambúlico, próximo do estado de sonambulismo, e aí a gente considera isso como sendo o fenômeno da dupla vista. A alma vê fora do corpo e pode descrever o que se passa, inclusive a longas distâncias. Um exemplo desse fenômeno de dupla vista, né, ou de vidência através do sonambulismo, foi pelo médium Swedenborg, lá nos séculos, acho que século XIX, não sei, ou ele até anterior, se não me engano, em que ele, na cidade de Gothenburg, na Alemanha, ele viu um incêndio na sua casa, que ficava em Estocolmo, e ele relata isso para várias pessoas que estavam com ele naquele momento. Ele relata tudo aquilo que ele está vendo, a hora exata, o dia exato. E algum tempo depois, porque a comunicação era bem mais lenta antigamente, ele recebe a confirmação de tudo aquilo que ele havia visto. Então, ou seja, o espírito dele, né, a alma dele que viu, que visualizou aquelas cenas, porque seu corpo físico estava em outro local. O médium vidente, ele pensa muitas vezes que ele está vendo com os olhos, mas na realidade a alma é que vê, razão pela qual, se você fechar o olho, você continua vendo. E a cabeça também não adianta, não. É feito, né, a audiência, você não quer escutar, você tampa o ouvido, você continua ouvindo. Então, essa visão mediúnica, digamos assim, ela acontece não pelos olhos físicos, né, e agora essa possibilidade, existe também a possibilidade de ver os espíritos quando nós sonhamos, mas isso nem sempre caracteriza uma faculdade mediúnica de evidência. Você pode estar, por exemplo, tendo a de desdobramento, né, Robinho? Isso. Interessante que, apesar da gente estar estudando mais ou menos as faculdades mediúnicas em separado, é muito comum, mas muito comum, que o médium tenha características um pouco de cada uma. É que uma se destaca, Isso. mas tem também, porque, veja só, mediunidade é sensibilidade, nós voltamos a afirmar isso. Então, você passa aí sendo sensível, e interessante é que na medida em que você desenvolve uma faculdade mediúnica, as outras também tendem a se aperfeiçoarem, né? Então, o exercício faz isso com o médium. De repente, ele começa só com a intuição, dali a pouco ele tem um pouquinho da mediunidade mental, depois um pouquinho da visão, um pouco da audição, da psicofonia, e
tudo parece que caminha num crescendo, né? Ele não tem só uma, ele vai se tornando sensível, por isso que é maturação psíquica do espírito, né? É interessante que a gente entenda que a visão interna, que é uma característica do médium vidente, essa visão interna, muitas vezes ele não sabe nem descrever, ele sabe o que está acontecendo, ele relata, mas ele não tem uma imagem formada, né? Isso é porque o desencarnado, o espírito desencarnado, nestes casos, ele envia raios mentais para o médium, transmitindo quadros e imagens. Então, há uma sugestão trazida pelo pensamento do espírito, que se comunica. E essa sugestão, esses estímulos, são recebidos pela mente do médium, que os traduz conforme a sua capacidade, a sua sensibilidade, a sua percepção. Quando um mentor, um espírito, envia a onda mental, a filtragem de cada médium é diferente, então pode dar origem a interpretações diversas, mesmo a fonte emissora sendo a mesma. Isso é muito comum. Nós vamos ver um exemplo disso no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando o mentor Clementino, ao encerrar a reunião mediúnica, né, ele envia imagens a todo o grupo mediúnico, e essas imagens, ele naquele momento estava pensando numa obra de amparo aos doentes, e em uma escola que a instituição pretendia construir para crianças carentes, né? Então, o espírito comunicante mandou estas imagens, e na mesa mediúnica, uma das médiums, Celina, traduziu a vidência como tendo visto um córrego de águas cristalinas onde enfermos se banhavam. E outra médium, Eugênia, também com a mesma fonte emissora de Clementino, ela seguiu a imagem que a Celina contou e ainda colocou que ela também havia visto junto um edifício repleto de crianças cantando hinos a Deus. Então, isso não é que uma outra esteja errada. Não tem errado. Cada uma, com a sua percepção, com a sua sensibilidade, recebeu essas ondas mentais, a visão interna, e traduz isso, né? Uma das características que eu percebo, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, em algumas circunstâncias, eu que não tenho ainda uma mediunidade muito ostensiva de evidência, é que às vezes no diálogo, eu sei dizer até a roupa que o espírito comunicante está usando, mas eu não sei te dizer como que eu sei. Eu sinto. Eu não vejo, não é uma imagem como se a gente assistisse um filme ou visse uma fotografia. Mas é como se fosse, não sei dizer, Robin, quem sabe você traduz melhor que eu, sei que tem mais, talvez, experiência nessa mediunidade ostensiva. Mas é algo muito interessante, porque você descreve a aparência, a cor, um local, sem estar vendo como num filme. Mas você sabe o que você está vendo. É isso mesmo, Cris. Você entra na sintonia, você vai para o mundo daquele espírito que está manifestando, você é envolvida naquele. Então, como ele expande o seu pensamento, ele acaba atingindo o nosso perispírito, e isso a gente consegue interagir com ele e perceber tudo que está acontecendo. Cheiro, né? Cheiro, sentimento, quem se aproximou, quem não se aproximou. E essa sensação, não necessariamente o espírito ele está do seu lado. Ele pode estar numa colônia, pode estar nas trevas, pode estar em qualquer lugar à distância, mas como não tem distância no plano espiritual, a gente percebe isso tudo, né? O trabalho mediúnico é maravilhoso. Vamos mais um, Cris, nós estamos apertados hoje aqui. Vamos lá. Vamos finalizar nesse aqui. Médios sonambúlicos, então. Tá? Então são os que, sob um transe profundo, né, igual fala sonambulismo, vão transmitir as comunicações dos espíritos, né? O sonâmbulo, ele age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma, né, o seu espírito, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe. Nesse caso que eu falei, por exemplo, da Ivone Pereira do Amaral, era uma comunicação sonambúlica, né, através do desdobramento. Aqui tem algumas imagens de desdobramento, né? Então, o espírito liberto do corpo, ele vai captando todas as percepções, aquilo que é permitido, e quando ele volta ao corpo, ele
tem tudo gravado lá, aquilo que é permitido, porque a gente não consegue gravar, praticamente fixar tudo. A gente só vai fixar aquilo que a gente realmente for necessário, para a gente poder seguir ou dar a comunicação. Nas reuniões mediúnicas, esse processo, né, esse sonambulismo, digamos assim, processo de mediunidade sonambúlica, ela vai acontecer com os médiuns antes das reuniões, e depois a manifestação acontece, né, já com essa sintonia. Então ele já conversa com o espírito, lá o espírito já é aproximado dele para poder lhe dar essas manifestações. Então é uma mediunidade praticamente muito comum também, né, mas não na mesa mediúnica em si, mas enquanto a gente está no sono, não é isso, Cris? Que a gente vai ter essa percepção, né, esse desdobramento, armazenando no perispírito e depois, né, trazendo e comunicando. Na mesa mediúnica também pode acontecer o seguinte, gente, o médium no desdobramento, ele se desdobra do corpo, ele vai ficar ali na mesa mediúnica, vai até locais onde está acontecendo alguma coisa, e ele começa a relatar ali, o médium está ali, o corpo dele está ali, digamos assim, mas ligado ao cordão de prata. Ele fala, eu estou em um local assim, agora tem um espírito assim e tal, e começa a relatar, e o atendimento começa a perceber acontecer tudo, mas ele está fazendo uma transmissão à distância, digamos assim. Então, também é um processo de desdobramento, tá? Então, tem uma pergunta aqui, Cris, vamos encerrar, que é na psicofonia semiconsciente e inconsciente, há afastamento do perispírito para ajudar o espírito necessitado a aproximar para fazer o uso do corpo físico. Foi até o Anderson Mazeu que fez lá de Paraguaçu. Quer ver, Anderson? Tem aqui, ó, é exatamente isso que acontece, ó. Aqui está a médium, tá? Ela é afastada, o perispírito dela é afastado, e o espírito comunica com o perispírito dela, que vai dar a comunicação para ela. Aqui não tem uma outra imagem que está no outro trabalho. Tem uma outra imagem que é para baixo de psicofonia, que é inclusive da Eugênia, médium. É mesmo, Cris, aqui, ó, perfeito. Essa é melhor, Robinho. Isso mesmo. Aqui então, ó, realmente, o perispírito se afasta do corpo físico, ligado pelo cordão de prata. O espírito vem amparado pelos mentores para poder se comunicar. Então, até o próprio perispírito ampara aqui, o espírito para poder dar a comunicação. Então, a prosa dele, gente, vai ser perispírita, perispírito. Essa aqui que vai ser a prosa. E aqui, a médium no corpo físico vai transmitir, dar a comunicação. Ok? Obrigado, Anderson. Ô, Cris, vamos encerrar então. Eu vou deixar só 2 perguntas aqui para a turma. A gente ia falar dela, mas eu vou deixar como dever de casa. Quem sabe a turma fala. A mediunidade pode manifestar isso em qualquer idade? É correto forçar o desenvolvimento da mediunidade? Eu não vou deixar isso para a turma, não. Vou mais um minutinho aqui. Vai mais um minutinho aí, Rob. Mais um pouquinho aqui, gente. A mediunidade pode manifestar em qualquer idade? Responde essa, Cris. Pode. Ela pode se manifestar em qualquer idade, mas, por exemplo, nas crianças, não é aconselhável que você faça o desenvolvimento. Os pais, numa situação como essa, devem agir com a maior normalidade possível, né? Trazer segurança à criança, buscar levá-la à evangelização, né? Ela pode, se isso vier a se tornar alguma fonte de medo ou de desequilíbrio, passar a fazer uso do passe também, das orações durante a noite, né? Os pais necessariamente têm de estudar junto, né, Robinho, para que eles possam entender. Importantíssimo. Mas não se deve buscar um desenvolvimento mediúnico numa reunião de desenvolvimento, porque naturalmente 2 caminhos vão se seguir na criança que tem esse despontar mediúnico. Ou com a maturação dela, ou seja, com o passar dos anos, isso vai diminuir e vai praticamente cessar após o 7º ano, e pode depois retomar com outra intensidade mais para frente, ou ela vai lidar com essa mediunidade, como, por exemplo, o Chico, o Divaldo, durante a vida toda. São casos mais raros, né? E aí que eles vão ter que conviver, digamos assim, com os benefícios
e as dificuldades que essa mediunidade durante toda a vida vai trazer. Mas, enfim, não se deve desenvolver, e os pais devem buscar amparar a criança e orientá-la da melhor forma possível. Nos velhos, em geral, a mediunidade vai decaindo, vai decrescendo, né? Uma série de fatores influenciam sobre isso, o estado de saúde, né, o grau, inclusive, intelectual, né, nos processos de senilidade. Então, há um afastamento dos espíritos em relação a trabalhos a se realizar. Então, o médium continua sendo médium, mas, digamos assim, ele passa a ser poupado pela espiritualidade diante das suas características físicas, já mais idosas, digamos assim, né? Uhum. E aí a outra você responde, Robin. A outra responde. É correto forçar o desenvolvimento da mediunidade? Não. Totalmente improdutivo forçar qualquer tipo de mediunidade. Tá? Ela tem que surgir naturalmente. Tá? Não adianta, até porque causa uma frustração muito grande. Aqueles que querem assim, eu quero desenvolver, eu quero forçar a psicografia, a psicofonia. Ela não vai vir. A possibilidade de mistificação, de engano, né, de loucura mesmo, é grande. Porque a gente vai exigindo uma coisa que a gente não está preparado para aquilo naquela reencarnação. Tá? A mediunidade, ela vem uma construção mesmo. Tá? Então, é totalmente improdutivo a gente forçar qualquer desenvolvimento. Se a gente vier com essa programação, digamos assim, com qualquer coisa para trabalhar nesse campo, ela vai aflorar, vai caber a gente a educá-la, utilizá-la da melhor forma possível. A perda da mediunidade também acontece, gente. Tá? Quando aquele médium que vem, né, médium totalmente ostensivo, vem para fazer um trabalho no bem, mas só que ele está fazendo tanta bobagem, está se comprometendo tanto e comprometendo os outros, que ele perde essa capacidade. Aí, o que acontece muitas vezes, ele perde e continua sendo ele mesmo, médium dele mesmo, né, para não virar frustração. Então, a gente não deve forçar o desenvolvimento. Ok, gente. Perdão da gente ter passado um pouquinho do tempo aí, da hora, mas o tema é bacana, é muito vasto, né? Porque tem bastante exemplo que a gente pode usar. Muito. Né? Mas nós estouramos um pouquinho. Vamos então fazer a nossa oração final, o nosso passe. Vamos sempre aproveitar essas energias boas, né? Quando a gente está falando em Deus, estamos falando em Jesus, a mediunidade, ela é, né, sempre com Jesus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, doar as nossas energias boas para aquelas pessoas que estão precisando, e se caso a gente estiver precisando, vamos nos colocar na situação de receptores. Marquês. Mestre Senhor Jesus, abençoa as nossas horas de estudo, auxiliando-nos, Senhor, para que não nos falte a boa vontade, para que possamos melhor aprender, Senhor, as leis que regem a vida. Somos todos, Mestre amado, teus discípulos, que buscamos na fonte do teu amor e na fonte dos conhecimentos espíritas, não só maiores esclarecimentos, Senhor, mas consolo, socorro. Nós buscamos, Senhor, respostas para que melhor nos tornemos, para que nos façamos mais úteis. Divino amigo, concede-nos o teu auxílio, caminhando conosco, orientando-nos ainda uma vez mais. Ensina-nos, Mestre, a movimentar as nossas forças, em benefício do amor e do bem. Somos usina, Senhor, usina de forças poderosas.
necessitadas, no entanto, da disciplina. Necessitados, Mestre, da orientação. Para que possamos produzir, Senhor, na Tua seara, o bem que nos compete na obra da criação. Ilumina as nossas consciências. Fortalece-nos nas incertezas. Dirige-nos, Senhor, os velhos passos, para que não sejamos mais os velhos de ontem. Permita-nos sermos novos, Senhor, novos alunos, novos homens e mulheres, médiuns, trabalhadores, aprendendo contigo, Mestre, o valor do amor e do serviço. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, Robinho. Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima semana que vem.